Amém, E professora. agora a gente vai, encerro aqui a minha fala e vamos abrir o chat para as perguntas. Professor Adriano, o senhor pode disponibilizar os slides? Posso sim, professor. Posso sim. Ó, pessoal, eu tô para fazer um blog desde o começo do curso. Acho que até o final eu faço, tá? Aí eu vou disponibilizar os slides das apresentações e, assim, se tiver alguns artigos que a gente produziu falando sobre a temática ou que a gente queira colocar, vou botar disponível lá também, tá? É só eu parar para fazer isso, mas isso sai. E eu quero aproveitar já que eu estou falando e pegar o gancho no que o Adriano e a Carla falaram. Tá? A proposta aqui é mostrar que a física não está dentro só da caixinha da física, não. Ela tem envolvimento em outras disciplinas. Tá? Não tem como a gente falar assim da produção de energia sem falar de outros impactos. Então, quando, quando se constrói uma hidrelétrica, é bom assim, de uma forma geral, para o país, porque vai ter mais energia, aí vai poder ter um desenvolvimento maior, implantação de combustíveis, etc. Mas para a população daquela área que ela está sendo implantada, vai ser ruim, ela não vai gostar. Então, por quê? Porque talvez toda uma história, sei lá, várias gerações morando naquela mesma comunidade tenha que sair porque aquela comunidade vai ser inundada. Então, isso é um impacto grande. A gente não tem como estar falando só da física, só da indução eletromagnética, porque a gente sabe que tem esses outros impactos. A Carla bem frisou da energia eólica, tá? Um dos impactos grandes que tem é por causa do choque de morcegos e aves nas pás das turbinas, e muitos deles morrem. E o morcego, as aves, são responsáveis basicamente pelo controle dos insetos. Então, e também por questão de dispersão de semente, etc. Tá? Então, se esses animais morrem, tem todo um impacto naquela região. Tá? Por exemplo, a região do sul do estado. Se esses animais morrem, aí talvez não tenha tanta planta com flor. Aí vai ter impacto na produção do mel. Isso é uma coisa concreta, tá? Sem falar também que normalmente onde essas torres de turbinas eólicas são instaladas, tá? No sertão, são áreas que tem que ser desmatada, aí tem um impacto na fauna e na flora também, tá? Tem que ser feito estrada, tem que ser feito um terraplanamento, tá? Então, tudo isso é impacto. Então, a gente vê que tem impacto grande na produção até das energias limpas. E a gente, assim, quando eu fiz aquela pergunta, foi para a gente estar pensando mesmo, será que é só questão de educação, tal? Não. Se a gente consome energia desnecessariamente, vai ter que estar produzindo mais. E se vai produzir mais, vai ter impacto na construção, vai ter impacto na transmissão, vai ter impacto na utilização dessas outras fontes também, tá? Mas esse aspecto, assim. E aí, professor Micaías, dialogando com isso, né, eu falei de alguma legislação educacional, né, desde lá da Constituição Federal. Então, nesse aspecto, respondendo a sua pergunta, hoje a gente está falando muito da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. E lá já preconiza esse trabalho e aparece na portaria número 2 de dezembro de 2017, né? E na número 3 de 2018, que é o ensino que vai regulamentar essa implementação, tanto na educação infantil, ensino fundamental e médio, respectivamente, a gente tem lá preconizado o estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, conduzindo a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente. E aí alinha bastante com o que o senhor acabou de falar. Isso aí já é a resposta para a questão aqui do chat, né? Do Cosmo.
Microfone desligado, Carla. Sim, então, sim, Cosmo. A BNCC, ela vai trazer, né, na resolução número 2, de dezembro de 2017, né, então esse trabalho com a educação ambiental, ele tem tanto dentro das áreas, né, para a educação, para o ensino fundamental e educação infantil, dentro das áreas, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Então, nessas 3 áreas aparece, e já na resolução número 3, de novembro de 2018, a gente já tem dentro das áreas, de todas as áreas, ela elenca todas as áreas e fala, né, já preconiza dentro da estrutura curricular mesmo do ensino médio, onde a gente deve trabalhar os aspectos socioambientais, conforme eu já falei, de forma permanente e contínua, né, à luz da educação ambiental. E aí a gente, pensando que dentro do ensino fundamental 2 e 1, a gente tem as ciências todas juntas, e no ensino médio elas se separam, e no Enem, as perguntas, elas são integradas das áreas, ciências da natureza e suas tecnologias, talvez a BNCC, ela venha para suprir essa lacuna, onde a gente tem uma ruptura brusca, mas quando a gente vai para o acesso ao ensino superior, a gente tem o diálogo das áreas, embora ainda seja trabalhado dentro de caixinhas, de forma disciplinar. Então, ela preconiza esse trabalho mais integrado, esse trabalho contínuo e permanente dentro de todas as áreas. A gente vê, assim, a BNCC, ela agora, o aluno escolhe o trajeto que ele quer, tá? Seguir. Aí pode ser que ele só tenha acesso, por exemplo, a física, química, em um dos anos do ensino médio, se o percurso formativo dele for assim. Então, se a gente tem a exposição clássica somente da física naquela caixinha tal, sem ligação com as outras coisas, não vai ficar nada do que a gente ensina para o aluno. Então, tem que ter uma visão mais interdisciplinar. Ele tem que perceber os fenômenos tal como eles ocorrem, tá bom? Então, tudo que a gente pode falar de física tem o aspecto histórico, tem o aspecto econômico, tem o aspecto social, tá? Qualquer parte da física a gente comparar para estudar, o Boniek, que está aqui na sala, ele pode falar bem dessa parte da história, porque não é só o conceito que foi desenvolvido, tem as pesquisas, tem por que ocorreu esse desenvolvimento, por que estavam estudando aquilo, o que é que se queria com isso, o que é que esse conhecimento trouxe para a sociedade, tanto no aspecto positivo quanto negativo, tal. Então a gente tem que ter uma visão mais completa, não ver somente a fórmula em si, só aquela imagem do pesquisador como gênio que descobriu aquilo só. Não, aquilo ali era uma demanda que se tinha muitas vezes, tá? E a pesquisa foi feita, assim, até para citar, antigamente, a tecnologia se desenvolvia antes da ciência, tá? O pessoal fazia a máquina e depois ia entender o que era que estava envolvido ali. Mas hoje a ciência está muito mais desenvolvida do que a tecnologia. A gente conhece, pronto, por exemplo, dar um exemplo da matemática. Tem funções, algumas coisas da matemática que o pessoal não sabe para que vai ser utilizado ainda. Mas já está desenvolvido uns tipos de cálculo e tal. Então, na física também tem umas pesquisas que o pessoal faz na parte teórica e depois é que vai ter umas aplicações nisso. Então, a gente tem que ver essas aplicações, quais serão esses impactos que terão, tá? Deixa eu comentar aqui um pouquinho sobre a pergunta aqui do Vitor. O Vitor perguntou como é que as torres de energia eólica interferem nas comunicações, tá? Eu vi que quem foi um órgão da ONU, tá? A União de Telecomunicações Internacionais, ela tem pesquisas que mostram que se as turbinas eólicas estão até 10 quilômetros, olha só que tem uma distância considerável. Na rede de transmissão, ela vai causar interferências
com certeza no sinal de televisão, tá? Mas isso que causa impacto, que causa interferência no sinal da televisão, vai causar interferência também no sinal do celular, da internet, tá? Isso aí, imagina só, um grande imã a, sei lá, 80 metros de altura. Então, será que as ondas da televisão, do rádio, do celular, da internet, etc., vão passar livremente por ali? Não vão, não tem como, vai causar interferência, tá? E principalmente se as pás estão girando, o ímã se movimentando, tá? Aí vai ter uma corrente elétrica, vai causar interferência nisso. Aí causa interferência dessa forma, tá? O ímã e o movimento desse ímã, produção de energia, de eletricidade, tal, aí vai mexer nessas telecomunicações. Para quem mora perto, ali deve ser meio complicado de estar se comunicando, tá? Mas isso aí eu falei aqui até 10 quilômetros da linha de transmissão, tá certo? Quem já está mais distante não vai ter muito problema, não. Já diferente, por exemplo, de uma usina, pronto, de algo que queima biomassa. Então, se queima biomassa, a fumaça, a fuligem vai a vários quilômetros de distância, tá? Aí vai causar problemas respiratórios em uma população que se encontra num raio bem mais distante do que esses 10 quilômetros que eu falei. Aí é um impacto ambiental, assim, de saúde mesmo, da população que vive naquele entorno, tá bom? O Igor, ele pergunta aqui, né, sobre o problema sobre as energias renováveis, de como ampliar o sistema de armazenamento desse recurso. Realmente, Igor, a gente tem esse problema. No entanto, se a gente considerar a dimensão que a gente tem do Brasil, a gente tem um potencial enorme de produzir múltiplas fontes de energia renováveis. E aí o professor Adriano, na exposição dele, e o professor Micaías falou, né, de várias possibilidades de produção energética. Então, a gente tem aqui no Piauí energia eólica, mas hidrelétrica, a gente tem potencial para produzir sobre diversas matrizes, o que é algo bem interessante, porque a gente tem uma extensão territorial significativa. E a gente é totalmente dependente de fonte energética. Então, assim, é algo inevitável. É necessário, sim, ter autossuficiência energética. Quem não se lembra do apagão, né? Então, por que houve o apagão? Todos nós recordamos que foi por conta dessa insuficiência energética para atender uma demanda crescente por energia. Ainda está muito inacessível as fontes, eu acredito que elas já estão ficando mais, né, professor Adriano? A gente já vê com maior número as pessoas colocando placas de energia solar em casa, né? E não está se restringindo mais a empresas. Tem bancos que já financiam, então está mais acessível. Sim, tá. Com relação ao desenvolvimento de baterias, né, de sistemas para armazenar, existe um grupo de pesquisa muito forte, é uma linha de pesquisa e desenvolvimento tecnológico muito forte na ciência. Não é bem a minha área, mas o pessoal, baterias de lítio, enfim, é um dos problemas muito atacados na ciência atualmente. E tem um desenvolvimento, a exemplo do que acontece com os dispositivos fotovoltaicos. Como a professora falou, eles não estão restringidos apenas a bancos, empresas. Isso é devido ao barateamento dos métodos de produção. Também eu queria só dar um adendo na questão do Vitor. As ondas de transmissão de rádio, TV, elas são maiores de 1 metro, o comprimento de onda, ou seja, o tamanho dessa onda, de uma crista a outra crista. Elas são de 1 metro a 10 a 6. E se por acaso você tem uma onda que ela está, digamos assim, na ordem de grandeza de uma torre dessa eólica, ela não vai acontecer um fenômeno que você chama me falha a memória agora, um fenômeno físico da ótica,
Mas, enfim, é difração, desculpe, ela não vai difratar. Ela não vai difratar, a onda não vai difratar, ou seja, o tamanho do comprimento de onda dela é do tamanho dessas redes de transmissão. E daí, se tem se no caminho dessa onda viajando, ela encontra esses obstáculos que são da mesma ordem de magnitude da onda, então ele vai bloquear essa onda. Digamos assim, imagine que a passagem ali, os obstáculos, eles são, digamos assim, do mesmo tamanho do objeto a passar por esses obstáculos. Aí eles vão ficar bloqueados por essa barreira, digamos assim, e não vai chegar ao seu local de destino. Mas um dos pontos, assim, o professor Micael colocou, do ímã, é o tamanho do comprimento de onda dessas ondas que são utilizadas para fazer transmissão desses sinais de TV e de rádio. Uhum. Certo. Até uma coisa interessante aqui, que foi falada aqui pelo José Carlos, tá? Perguntando algo sobre a fusão nuclear. A fusão nuclear, ela ainda não está controlada, assim, pelo menos não para ser explorada, assim, em termos comerciais, tá? Só lembrando para vocês que fusão nuclear é o que faz gerar energia do Sol, tá? Se o homem conseguir controlar isso, então vai ser uma fonte de energia, não sei, quase que inesgotável. Aí vai resolver o problema de uma forma geral. Agora, o problema é conseguir ter esse controle, tá? Eu só fico lembrando aqui no The Flash, essas coisas assim, que tem os acidentes, que tem o impacto, tal. Aí só fico pensando nessas coisas, tentando trabalhar com a fusão nuclear. É muito cedo para isso ainda, tá certo? Mas, só enfatizando aqui, fusão é junção de dois núcleos diferentes formando um novo elemento, tá? Então, os dois núcleos têm uma certa massa, quando se juntam, ele fica com a massa menor do que as dos dois separadamente, e o que falta dessa massa é transformado em energia. É a famosa equação do Einstein, né? É igual a mc ao quadrado. Então, essa pequena parcela de massa, ela vai formar uma grande quantidade de energia. Então, como se fosse assim. Eu lembro que Einstein falou que talvez a água teria energia suficiente para abastecer uma cidade durante não sei quanto tempo, tá? Se tiver controlando isso. Mas o que a gente controla, que os cientistas sabem trabalhar, isso aí desde da época da Segunda Guerra, que foi, inclusive, o que foi usado na bomba atômica, tá? Projeto Manhattan, etc., é a fissão nuclear, que é a quebra do átomo para tornar uma decomposição, tornar elementos menores, tá? Com um número atômico menor, e isso daí sempre tem a liberação de um nêutron que vai bater no outro átomo, e esse átomo vai se desintegrar também e tal, aí é feito uma reação em cadeia, e tem uma liberação de grande energia também, tá? Mas não tão grande quanto a questão da fusão nuclear, mas a fusão nuclear ainda não está disponível, não. Não sei se a nossa geração ainda vai pegar isso, tá? Quem sabe, do jeito que a ciência está avançando. A gente teve uma colocação, né, do Damião sobre poluição visual. Acho que só foi uma colocação, não foi pergunta, já foi contemplada. E o Cosmo faz uma pergunta aí para o professor Adriano. Ok. Repetindo a pergunta do Cosmo. Professor Adriano, o que sai mais viável? Permanecer com o consumo de energia produzido pelas usinas hidrelétricas ou eólicas? Economicamente, a hidrelétrica hoje ela é mais barata e eu acredito que ela, nas condições geográficas e hídricas que nós temos no Brasil, ela será por muito tempo a mais viável. As condições que a gente tem, as condições nossas são, digamos assim, ideais para esse tipo de geração de eletricidade.
Neste caso, o custo-benefício é uma realidade que não terá mudança ao longo do tempo. Com o aumento da demanda e o impacto que as hidrelétricas geram, digamos assim, inundando áreas produtivas, e tem uma relação com a questão do socioambiental. Acredito que uma das questões a ser respondida nesse sentido é a questão do socioambiental, porque as duas tecnologias, por exemplo, digamos, você não vai instalar uma usina eólica em qualquer lugar, então você vai instalar em um certo local e você vai precisar de uma rede de transmissão. Aí você vai ter as mesmas perdas que você tem na hidrelétrica. Então, acredito que, a princípio, acho que até um certo tempo, a energia hidrelétrica a energia gerada por hidrelétrica será mais viável por um longo tempo, acredito eu. Caso alguém queira optar pela energia proveniente das telas solares, o custo-benefício se enquadra dentro de uma realidade que se encontra distante das questões econômicas do país, elas têm diminuído bastante. Se você, eu diria que dependendo do seu consumo, algo a se pensar. Dependendo da sua realidade, você vê o consumo, o que você usa de eletricidade, eu acredito que é algo viável. Um dos problemas é a questão é o investimento. Porque você tem o investimento que você faz na energia convencional, você dilui ele ao longo dos anos. Aí você, de certa forma, você não sente, mas o investimento que você faz em comprar painéis solares é de imediato. Aí as pessoas sentem mais no bolso, mas dependendo do consumo da residência, eu acredito que em muitas circunstâncias é mais viável painéis solares. Eles têm um custo de vida, uma vida útil, digamos. Eles têm uma vida útil, me parece, em alguns painéis de até 20 anos. Então, e se me fala a memória, tem certas faixas de residência que investimentos entre 20 e 40 mil, e se você observar o que você vai gastar durante esses 20 anos, sai bem mais em conta os painéis solares, em alguns casos. O Adriano, até... Essa fala do professor Adriano, né, com relação à questão hidrelétrica, respondendo à pergunta, né, do Cosmo, não sei se vocês já viram, né, uma versão bem humorada da questão da instalação da hidrelétrica, que é Narradores de Javé, porque além do patrimônio biológico que se perde, tem um patrimônio cultural daquela área. Então, foi gravado em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, né, o filme, mas ele é bem interessante, ele mostra com uma visão bem humorada dessa produção de ciência, né, de produção científica lá, quem já assistiu, que é o Bié, o personagem principal, mas eles tentam, né, que não seja instalado lá por conta do patrimônio cultural, que é uma outra dimensão, né, de perda que se tem dentro da implantação de usinas hidrelétricas. Patrimônio biológico e cultural. Até eu queria só fazer um questionamento aqui para o Adriano, tá? Porque antigamente as placas solares, elas vinham junto com as baterias, né? Era para armazenar energia. E hoje em dia isso aí tem sido colocado diretamente na rede, não é isso? Aí entra naquela questão do aproveitamento do armazenamento dessa energia, tá? A Dilma, a ex-presidente, ela disse que queria estocar vento, mas não tinha tecnologia para isso. Então, para a energia elétrica, pode ter esse armazenamento através de baterias. Inclusive, na China, tem uma usina lá com uma bateria gigantesca. Não sei nem o que é que ela faz para alimentar essa bateria, ou é através da própria a bateria, um gerador, não sei. Não sei se o Adriano conhece essa situação da China. Porque antes, eu estou falando porque antes a energia solar era vinculada com essa parte das baterias, principalmente para
propriedade rural, que não tinha acesso à rede elétrica, e o pessoal de manhã não precisava usar, aí armazenava lá nas baterias e de noite ficava usando a energia armazenada, tá? Existe ainda desses sistemas, como é que está isso? Existe sim. É, eu não me recordo, Micael, o nome desses dois tipos. É dois tipos de sistema de instalação. Você tem um sistema que você armazena toda a energia gerada e você tem um outro sistema que você utiliza a rede da distribuidora de energia. Isso também é um problema, está sendo discutido, é justamente um dos pontos daquela na legislação que está sendo discutida na Câmara e no Senado com relação ao uso da rede de distribuição das distribuidoras. As distribuidoras alegando que tem direito, digamos assim, no custo, tem direito na restituição do custo das pessoas estarem utilizando. Mas essa legislação ainda não está vigente, mas tem dois tipos de instalação de painéis solares, que tem o tipo que utiliza, que é fechado, a residência gera a eletricidade, armazena em baterias para utilizar, por exemplo, à noite, e tem um tipo que ela é gerada e o excesso é jogado na rede de distribuição e desconta da sua conta de luz. Microfone, Thaís. Pronto. Eu tinha falado aqui da bateria da China, ela foi feita em 2012, estava lendo aqui uma reportagem, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Não estou vendo nada, tá? Mas a bateria gigante poderia armazenar, cadê? Até 36 megawatts-hora de energia, tá? Uma bateria, uma associação de baterias, assim. Aí ela podia usar qualquer fonte de energia para colocar ligada a essa bateria e depois usar onde ela precisasse, no horário que ela precisasse, tá? Talvez esperando um colapso do sistema para ter uma energia guardada, não sei. Mas interessante, assim. Interessante essa bateria. Pois é, gente. Então, questionamento aqui para Carla, do Igor. Meu questionamento agora é sobre ensino de educação ambiental. Relate sua experiência em sala de aula. Pronto. Eu trabalho, Igor, com educação ambiental, né, como disciplina optativa no curso de pedagogia, e a gente tenta, a disciplina, estabelecer esse diálogo que a gente está falando aqui. A gente não aborda uma prática mais conservacionista, que o aluno não pode jogar o papel no chão, né? Embora isso seja abordado, mas a gente parte de uma escala micro, como a gente já falou, para uma dimensão mais sistêmica. Aí a gente discute as políticas públicas relacionadas, que não é a educação ambiental, né? Que hoje a gente já tem um novo termo aí em discussão, que seria gestão ambiental, não seria apenas atitudes pontuais, mas também munir esse estudante, né, discutir, promover espaços de reflexão para que o aluno, ele conheça, né, toda essa questão ambiental, mas enquanto cidadão também, ele conheça as políticas públicas existentes, as que são necessárias, para que a gente atue localmente, mas também a gente tenha essa dimensão mais global, né? O professor Micaías, na fala dele, ele falou algo mais ou menos nesse sentido, que a gente não tem o jogar fora. Então, tudo que a gente produz de resíduo fica no planeta Terra, está aqui. Então, é necessário a gente pensar no nosso planeta em equilíbrio. E aí, o momento que a gente está tendo agora de conversar de como a física, a biologia dialogam nesse sentido, né?
Então, a educação ambiental, ela não deve, embora no ensino superior ela seja disciplina, mas quando a gente fala da educação básica, ela deve ser trabalhada de forma transversal, de forma continuada, como a gente está fazendo aqui. Então, dentro dessa temática de produção de energia, a gente está falando de questões ambientais, ela está permeando o nosso diálogo, a nossa exposição, né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente acredita que seja eficiente o trabalho com a educação ambiental. E aí, os professores mais inexperientes para trabalhar com a educação ambiental. Igor, uma dica a gente não deve trabalhar a educação ambiental, a gente deve contemplar a educação ambiental como nós fizemos aqui. Então, a gente aborda uma temática, a gente não deve parar tudo e trabalhar a educação ambiental, né? E já está superado o Dia do Meio Ambiente, a gente trabalhar pontualmente iniciativas, né? De coletar garrafas, então não é apenas isso. A gente trabalha numa outra dimensão, de fazer refletir mesmo, né? Enquanto ser humano, enquanto natureza. Antes, a gente tinha uma visão mais dissociada, né? O ensino mais conservacionista, de 20 anos atrás, da educação ambiental, a gente tinha, falava o homem e o meio ambiente. E hoje a gente trabalha na perspectiva de colocar para os nossos alunos que nós fazemos parte do meio ambiente. A nossa casa faz parte do meio ambiente, do meio natural do meio ambiente. Só que é um meio construído. E coexistem esses meios, e é necessário que a gente pense nossas práticas para que a nossa estadia aqui no planeta ela seja sustentável. Dentro daquela abordagem CTSA, não é, Carla? Isso, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Uhum. Então, gente, eu acho que a gente está terminando, tá? Quero agradecer demais, Carla, o Adriano, que nem pensaram duas vezes, aceitaram logo o convite, tá? Muito bom ter um momento desse que é tão difícil de acontecer no dia a dia da gente, tá? E é sempre bom conversar com os colegas que têm algo para acrescentar para a gente. E essa visão, assim, interdisciplinar, tal, não existe nos cursos de formação de professores, tá? O pessoal da biologia basicamente vê biologia, o pessoal da física basicamente só vê física, e assim, tem algumas demandas futuras que é para ter um trabalho mais interdisciplinar. E o professor não está habituado a isso. Nem os formadores de professores estão também. Então, é bom a gente trazer a reflexão, tá? E tentar ampliar um pouquinho a nossa visão e a visão dos alunos também, tá? No caso, o Adriano, que a gente trabalha com a física, a gente sabe que tem muito aluno que tem uma resistência gigantesca por essa disciplina, tá? Então, uma abordagem mais, assim, envolvendo outros conceitos, outras disciplinas, pode ser algo que facilite a compreensão dos conceitos e gere um interesse maior do aluno pela disciplina também. Faça com que ele compreenda melhor aquilo que a gente está trabalhando na sala de aula, tá? Era mais ou menos essa aqui a proposta. Quero agradecer novamente aqui os dois, a todos que participaram, tá bom? O Boniek já mandou o aviso aqui, na semana que vem, tá? Na quinta-feira que vem, às 7 horas, aí vai ter Galperim e o ensino desenvolvimental, contribuições para o ensino de ciências. Tem até o link aqui, depois a gente passa os folders para vocês da lista de e-mails, tá? Adriano, Carla, querem, fechamento, falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, Micaías, o convite, é bem interessante. Realmente são momentos muito difíceis de acontecer no nosso dia a dia, né? Essa proposta interdisciplinar, como você falou, o ensino de física é tido assim como bicho de sete cabeças, né? E a minha ideia para o ensino de física é essa proposta mesmo, interdisciplinar, trazendo alguns conceitos da atualidade que a ciência desenvolve, para poder utilizar isso como gancho para passar para os conhecimentos da ciência básica.
Eu acho que assim, a pandemia ela veio para mostrar para nós como as mudanças são rápidas. As mudanças acontecem, elas acontecem de maneira rápida. E nós, professores, eu acredito que a gente deve aceitar essa ideia de que as mudanças do ensino, como é trabalhado, os conteúdos, elas vão acontecer. E se a gente não se atualizar, se a gente não procurar acompanhar o ritmo dessas mudanças, a gente vai ficar para trás. Eu acredito que uma das maneiras, e uma das maneiras que eu penso de estar ensinando ciência, é mostrar essa parte interessante da ciência. E a parte dos produtos finais, digamos assim. Os produtos finais da ciência, eu acho que todos nós, se nos interessamos por um computador de ponta, economia na conta de luz, enfim, e esses pontos, né, que são tão interessantes para todos nós. Eu acho que uma das propostas que eu penso de se ensinar a física, e eu acho que a física, a ciência, a biologia como um todo, trazendo essa roupagem, digamos assim, contemporânea, dessa contemporaneidade. Obrigado, quero agradecer a todos, desculpem, teve algum problema, se não deu para explicar muito bem, no mais é só agradecer a todos. Aí, a professora Carla. Eu queria também agradecer, né, a todos que estão aqui participando, prestigiando, agradecer ao professor Adriano pela exposição, né, pelos esclarecimentos aqui. Para mim foi muito rico esse momento, né, agradecer ao professor Micaías pelo convite. Eu espero que a gente estabeleça uma parceria, que venha outras coisas para a gente trabalhar, né, Micaías? A gente já vem pensando em falar de educação ambiental dessa forma mais, como nós fizemos aqui hoje, né, mais diluída dentro de um contexto, dentro de uma temática, como deve ser, né, e não trabalhar a educação ambiental através por meio de medidas isoladas. Então, foi muito rico, muito prazeroso participar, e agradecer mesmo. E não perco do professor Boniek, não, na próxima. Já estou aqui na expectativa. Pois é, Carla é suspeita porque ela está inscrita no curso também. É uma participante ilustríssima, tá? Então, gente, boa noite a todos, tá? Fiquem atentos, porque tem várias quintas-feiras, as próximas quintas-feiras até o dia, eu acho que é 13, 26, sei lá, de agosto, a gente vai ter umas discussões ainda, tem umas discussões bem bacanas, estão chegando semana uma temática nova, é bom para a gente estar ampliando os horizontes, deixar aquela visão aí da física somente álgebra, matemática, tá bom? Então, vamos ver se quem está se formando como professor, é bom que já fica com uma visão um pouco diferente, quem já é professor, pega uma outra perspectiva, tá? Disso, de como se pode trabalhar, porque o impacto pode ser bem legal. Dá trabalho, mas a gente trabalha satisfeito, tenha certeza disso, tá bom? Então, boa noite a todos e obrigado.